foi abençoado, mas eu quero fazer mais uma oração contigo. Do jeito que você está, feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração, eu quero orar com você mais uma vez. Pai, estamos já na tua presença, porque do bem da verdade, a tua presença está em mim. E aonde eu estiver, eu já estarei na tua presença. O Senhor é o Deus residente, reside em mim. Mas aqui neste lugar nós viemos celebrar e nós sabemos que a presença do Senhor, ela age de uma forma diferente. É assim que nós cremos, que quando nós nos reunimos para celebrar ao Senhor, o Senhor tem feito coisas tão poderosas e maravilhosas. O impossível tem acontecido, e nesta noite eu quero colocar o meu coração em tuas mãos. Complicado seria, Pai, de chegar num lugar como esse, onde a palavra do Senhor ela é pregada e o meu coração estivesse como uma terra abatida, como uma terra sem vida, como uma terra morta. Deus, que o meu coração estivesse como uma pedra, Senhor, onde a semente não consegue encontrar lugar de crescer, mas a Tua palavra é tão maravilhosa. Ela diz que o Senhor nos daria um coração de carne, quer dizer, um coração onde a semente tem lugar para brotar. O Senhor, a Tua palavra é a marreta que esmiuça a penha. Então, se há um coração duro como esse aqui nesta noite, que a Tua palavra seja a Tua palavra como marreta esmiuçando a penha, para que, em nome do Senhor Jesus, a palavra que o Senhor nos deu nesta noite, nos dará, ela venha cair numa boa terra, ela venha germinar, ela venha crescer e ela venha dar muitos frutos. Nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Estamos vivendo algo tão especial neste lugar. Estamos vivendo, não estamos pregando uma série, estamos vivendo isso, uma fé inabalável. Esse tem sido o tema da nossa vida. Essa tem sido a característica da minha e da sua fé, uma fé inabalável. Pastor, você não sabe os capengas que eu passo durante a semana para você falar que eu estou inabalável. Filho, eu estou profetizando, fala amém, aleluia. Amém. Se não era, assim será. É por isso que você está aqui nesta noite. É para viver o novo do Senhor, é para viver uma fé robusta, para viver uma fé ativa, para viver uma fé que crê no impossível. Aleluia. E nós estamos vivendo muitos impossíveis aqui. É verdade ou é mentira? Amém ou não amém? Amém. Aí, ó, até o Felipe está vindo tocar para mim. Bora. Quero que você lembre de um trecho da Bíblia, que não é lá que eu vou pregar, mas eu gostaria de te relembrar. Hebreus capítulo 11 tem um texto base que fala da fé. Mas muitos de nós só conhecem esse texto base. A Bíblia diz o seguinte: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá uma convicção de coisas que nós não vemos. Mas o capítulo 11 de Hebreus, ele continua, viu? Ele continua. Ele tem o versículo 2, 3, ele vai parar lá no 40. E aqui nós intitulamos esse capítulo como Galeria da Fé. Aqui estão os grandes homens e mulheres que Deus quis colocar o nome aqui para nos lembrar de homens e mulheres de muita fé. Daí a gente tem o Abel, daí a gente tem Enoque, daí a gente tem Moisés, daí a gente tem Abraão, Isaac e Jacó, daí a gente tem tantos homens e mulheres de Deus, daí a gente tem aqueles que deram a luz a um filho sem poder dar luz a filho, deram luz a filhos com 90 anos. Então entenda que neste lugar, que aqui no capítulo 11 da palavra do Senhor, do livro de Hebreus, a Bíblia está nos falando de grandes homens e mulheres de Deus, que são exemplos para nós, como homens e mulheres de fé. E o problema muitas vezes não é nem de só não ler o capítulo todo do livro de Hebreus. Além de não ler, a gente não chega no versículo 40, que é o último versículo desse capítulo tão desafiador. Eu acho que, para mim, mais desafiador do que o capítulo 11 é o início do 12. Pastor, lê para mim que eu estou morrendo de curiosidade. Você vai ler lá na sua casa, Hebreus 12. O líder de céu, seu líder de Excel vai te lembrar qual que é o capítulo. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Você vai ler lá na sua casa, não lê agora não. Mas o 40 do 11 diz o seguinte: pois Deus tinha algo ainda melhor preparado para nós.
Não entendeu não. Não foi português que eu falei, não? Vou repetir. Deus tinha algo muito melhor preparado para você. E aqui ele está dizendo, olha só, todos eles obtiveram aprovação por causa da fé. Alguns morreram apedrejados, outros ainda mortos à espada. Melhor do que isso, pastor? Pois é. Mas a Bíblia diz que pela fé eles conquistaram reinos. Eles governaram com justiça, eles receberam a promessa, eles fecharam a boca de leões, eles apagaram a chama de fogo, eles escaparam da morte pela espada, sua fraqueza foi transformada em força, tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido, outros porém foram torturados, recusaram-se a negar a fé. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Milagres aconteceram na vida dessas pessoas. O 40 diz que Deus tinha preparado algo melhor para você. Deus tinha preparado algo melhor para mim. E não para ainda não. Esse versículo não para ainda. É engraçado a Bíblia, né? Parece que a gente lê algumas coisas e não entra na cabeça da gente. Ô pastor, mas eu já li isso. Mas eu não lembro disso. Acontece comigo também. Eu escuto alguns bons pregadores e sou apaixonado em ouvir e aprender. Gostaria de ter a oportunidade de tê-los aqui e estar bem aí, vivendo um tempo desse com eles, do jeitinho que você está. Vai a primeira da noite. Aproveite o momento que você está vivendo, porque amanhã isso pode te fazer muita falta. Aproveite a vida que você está vivendo agora, da melhor forma possível, porque amanhã isso pode te faltar. Primeira vez que eu vim para a Suíça, em 2007, um jovem, 26 anos, eu subia para o monte toda semana, eu e meu primo Hugo. Ô Duda, manda para o Hugo para mim. A gente subia para o monte toda semana, o Monte do Buritis, bairro vizinho ao nosso, para orar. E quando eu decidi vir em 2007, uma noite daquela, orando ao Senhor, eu e ele, e a gente ia e esquecia da hora nós dois. Ele era um pouco mais novo do que eu, sempre entregava para mim, de repente eu converti, fui orar com ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e daqui a pouco a gente não parava mais. Vamos orar? Então vamos para o monte, sabe por quê? Aqui em casa fica ruim, minha mãe fica atrapalhando, lá na sua casa também, lá no monte a gente tem liberdade. Não é porque o monte era místico não, é porque simplesmente pelo motivo que a gente tinha liberdade lá. Era isso. Estava só eu e ele, às vezes tinha uns outros apaixonados por Jesus lá também. E orando naquela noite. Uma noite antes de eu vir para cá. O Senhor falou algo comigo. Isso tudo aqui vai te fazer muita falta para onde você está indo. Eu, como assim, Jesus? Eu estou indo em 2007, eu estou indo para melhorar de vida. Então quer dizer, eu vou ganhar um pouquinho mais de dinheiro. E o Senhor é um Deus sem fronteiras. Não é médico sem fronteira não, mas é médico dos médicos sem fronteira. O Senhor é um Deus sem fronteira. Então para onde eu for, o Senhor vai. E quando eu cheguei aqui, eu fui congregado numa igreja. Difícil, irmão. Difícil. Tudo muito diferente daquilo que a gente vivia em Lagoinha, lá onde eu me converti. Louvor diferente, culto diferente, pastor diferente. Não tinha Gessel igual a gente tem aqui. Eu fico falando para vocês, vai com Gessel, gente. Vai para casa de alguém. Né? Quebra a cultura, seja anticultura. Reme para cima no Rony. Não rema para baixo, rema para cima. O mundo todo está dizendo. Né? Não, frequentar a casa do outro é um problema. O problema é não frequentar a casa de ninguém. E quando eu cheguei aqui não tinha nada daquilo. O meu parceiro de oração estava distante. Naquela época a gente tinha que comprar um cartão telefônico. Para quê? Para os velhos, né? Comprava um cartão telefônico, frio de lascar, cortando. Você tufava o cartão lá, você não podia sair não, porque se você tirasse, o cartão durava, não lembro mais, né? Tanto tempo, 90 minutos, vamos dizer, 60 minutos. Se você tirasse, você falou 15, você tirou, a próxima ligação só durava 15. Então você ligava, falava 90 minutos. Falava tudo. Podia sair de lá com as bochechas rosas, a mão quincando, o pé congelado. Mas só saía na hora que caía. Eu já não tinha mais oportunidade de orar com ele. O Hugo se tornou um grande pregador.
da Assembleia de Deus. Um moleque sensacional, uma mente maravilhosa. Gaga ele de vez em quando. Melhorou, nem gaga ele é mais. Preste atenção numa coisa. Aproveite o momento que você está vivendo com Jesus aqui. Entregue o melhor de você. Não faça meia boca. Pare com isso. Por que para tudo tem que ser bom e para Jesus serve meia boca? Para tudo eu tenho que me mergulhar, Felipe. Mas para Jesus pode ser com água no tornozelo. Primeira da noite. Aproveite a estação que você está vivendo. Pastor, eu estou vivendo no inverno. O inverno é ruim de estar. Essa palavra aqui é para você. É exatamente para você. Você que está vivendo no inverno. Essa palavra é para você. Não acabou o versículo 40. De modo que, sem você, preste atenção na sua responsabilidade como cristão. Nem comecei, o horário já está querendo acabar. Preste atenção, sem você, ele está falando de quem? Ele está apontando para o texto atrás. Ele está falando de Moisés, ele está falando de Abel, ele está falando de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele está falando de Davi, ele está falando dos profetas, ele está falando dos grandes homens de Deus que ele escreveu aqui. Sem você, eles não chegarão à perfeição. Mas como assim? Eles não serão plenamente aperfeiçoados sem você. Você sabe por quê? A perfeição de Cristo é um Cristo completo. E um Cristo pleno é um Cristo onde a igreja é o seu corpo. Eles são aqueles que creram na promessa antes de ver. Jesus é aquele que cumpriu as promessas. E nós somos aqueles que estamos aperfeiçoando a igreja que ficou para trás, vivendo, estando, caminhando e anunciando as promessas do Senhor. Você tem uma responsabilidade nesse texto, de aperfeiçoar a igreja do Senhor. Amém, filho? Amém, filho? Amém. Fica com medo não. A Bíblia diz que o amor lançou fora o medo. Assuma a sua responsabilidade. Livro de Tiago, capítulo 1. A Bíblia diz o seguinte, 3 e 4. Vamos ler o 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de dificuldade. Não, isso é para você. Então você está dizendo que eu estou morando bem no meu apartamento, tranquilo, de repente o dono do apartamento pede o apartamento, eu não consigo encontrar outro apartamento, e a Bíblia está dizendo que o motivo de eu passar em provação deveria ser recebido com alegria. Não, estou tendo um pequeno problema com meu filho, com minha filha, uma prova, e eu deveria passar aquilo com alegria? Como assim, pastor? A Bíblia está dizendo que eu deveria enfrentar os meus desafios e dificuldades com alegria. Versículo 3. Pois saibam que, quando sua fé é provada, quando você está passando por grandes desafios, grandes ou pequenos, a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos. Maduros e perfeitos. E é aí que a gente vai começar a pregar nesta noite. No livro de Gênesis, nós vamos falar exatamente da vida de um desses heróis da fé, que o escritor de Hebreus, ele citou aqui no versículo do capítulo 11. Nós vamos falar da vida de Abraão. No versículo 16 do livro de Gênesis, a gente vê a sua esposa, Sara, fazendo uma proposta para Abraão. Sara, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos, tinha porém uma serva chamada Agar. Sara disse a Abraão: então, o Senhor me impediu de ter filhos. Vai e deite-se com minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abraão aceitou a proposta de Sara.
No passado era normal ter mais de uma mulher, o que não é normal hoje. Mas não é esse o tema da nossa pregação. Ela diz o seguinte: o Senhor me impediu de ser abençoado, porque Ele disse que me daria filhos, o Senhor. Ele disse que de nós nasceria uma nação incontável. Ele falou, Ele prometeu que essa nação seria como a areia do mar, como as estrelas dos céus. Mas no meio da verdade, marido Abraão, ela dizendo para ele: eu vejo que o Senhor me impediu de ter filhos. Preste atenção, filho, se o Senhor te impediu de alguma coisa, quem é você para abrir a porta e entrar por lá? Se o Senhor te impediu de estar com aquela pessoa, quem é você para ter poder para abrir aquela porta e entrar? Se o Senhor te impediu de fechar aquela sociedade, de firmar sociedade com aquela pessoa, quem somos nós para arrombar essa porta e entrar? É por isso que muitos de nós estamos com a vida lascada, porque a gente arromba a porta, porque a gente não consegue esperar o tempo do processo. O negócio hoje tem que ser no micro-ondas. O negócio hoje, eu preciso de uma palavra. Quando você precisa de uma palavra, onde você vai? Inteligência artificial. Estou passando isso aqui, aquilo lá. Tem uns que tem até o nome do esquema aí, né? Estou passando dificuldade com isso. O que eu faço? Estou querendo avançar na minha fé. O que eu faço? Estou capenga. O que eu faço? Pega a Bíblia correndo aí. O cara prega com um celular, com um tablet, nada de Bíblia. E aí na hora de estregar a Bíblia na cara dos outros, não pode. Aqui, a Bíblia diz que só tem um jeito de crescer a fé. Pela palavra. Só tem um jeito de ter fé madura, fé robusta, através da palavra. É isso que a Bíblia está dizendo. E a gente está buscando subterfúgio para fazer a nossa vontade. O que tem te impressionado? Essa pergunta você deveria responder para você mesmo. Hoje, o que tem te impressionado? Pastor, estou doido para casar, não consigo. Encaí. Estou falando dos homens, porque as meninas não ficam encalhadas, eu sei disso. Pastor, o meu problema hoje é porque eu estou com o permissão, estou com tudo prontinho, está tudo da hora, mas eu não consigo arrumar um trabalho. Pressão. Meu problema hoje é porque eu estou caçando apartamento, estou na casa de um amigo, mas não consigo achar, está tudo prontinho, mas não acho apartamento. Tem uns que tem problema diferente. Pastor, eu estou com 2 apartamentos, eu não sei o que faço. Cada um tem seu problema, tá vendo como é que a vida é? A vida é assim. Ah, pastor, meu problema não é nem apartamento, nem casa, nem trabalho, eu tenho tudo isso. A mulher que eu tenho, ela é sensacional. O marido que eu tenho, ele é espetacular. Os filhos, eu não consigo descrever como meus filhos são lindos, belos, educados, amorosos. Mas tem uma coisa aqui dentro do meu coração, que o treino encaixa. Você sabe como é que é, pastor? Não encaixa. Eu sei como é que é. É um negócio que eu não consigo explicar, é pressão. O Senhor, Ele pressiona cada um num lugar. Pastor, minha mente está muito avacalhada. Eu penso em 200 milhões de coisas de uma vez, não faço nenhuma delas, estou quase ficando doido. Aí aproveito a pregação e falo, estou quase indo BLD com o Senhor. A pressão nos faz tomar decisões precipitadas. A pressão nos faz admitir aquilo que a gente não poderia admitir. Não, estou muito tempo sozinho, apareceu esse rapaz, hein? Parece bacana, vai ser com ele mesmo. Deixa eu falar com você uma coisa. Já falei e vou repetir. Não ache você que eu vou gastar 10 horas da minha semana para fazer pregação só para você não, tá? Se Deus está falando com você, é Ele que está falando com você. E quando eu sei de alguma história, é aí que eu fico mesmo, né? Senhor, como é que vai ser na hora que eu mandar essa para a galera? Mas aí já não sou mais eu.
Você está precisando de um trabalho, você está precisando de fechar um negócio, de fechar aquele devir. E aí o responsável técnico por aquela hora falou: dá para fechar rapidão aqui, rapidão. Vem cá, toma um café. É o seguinte, nós aumenta 20%, você me dá 10%. Você ganha mais, eu ganho também. Fechou. Pá, pimba. Proposta. Proposta do passageiro te impede a viver o propósito eterno. O que você está admitindo por causa da pressão hoje? Se Deus não faz, faço eu. Se Ele não abre a porta, abro eu. Se Deus não me dá uma esposa, eu arrumo a que eu quiser. Se Deus não abre a porta do trabalho, a primeira que abrir eu vou falar que é Deus e pronto. Nem toda porta que se abre é de Deus. Nem toda porta que se abre é Deus abrindo. A Bíblia não diz que todas as portas que abrem é Deus que abre. A Bíblia diz que a porta que Ele abre, ainda que você demore em entrar por ela, porque não chegou o tempo, ela vai continuar aberta e te esperando o tempo oportuno de Deus para você entrar. Queremos fazer as coisas por força, é por isso que a gente vive cansado, fadigado. Tudo aquilo que a gente conquista com força, com as nossas forças, nós precisamos manter com as nossas próprias forças. E aí cansa, fadiga a gente. É isso que Sara está falando com Abraão. Fala: marido, vamos fazer um menino aqui, vamos fazer desse menino o primeiro dessa nação que Deus está falando. Ele não está dando menino, eu já tenho 90, o senhor já está gargado de 100. Como é que vai ser essa história? Nem filho eu posso ter, vamos resolver esse problema. Quem cede à pressão aborta o propósito. Deus é um Deus muito gracioso, é desde lá de trás, desde a eternidade. Ele sempre foi, faz parte do caráter dele. Ele não é gracioso no Novo Testamento, viu? Depois de Jesus, ele sempre foi. E aqui a gente vê a graça de Deus. Abraão pisou no caminho errado, e mesmo assim o Senhor trouxe ele de volta. Graça de Deus para que ele não perdesse o rumo do propósito. Como resistir a essa pressão e não abandonar a fé? Essa pressão da vida. Eu vou compartilhar algumas coisas com vocês que eu até não compartilhava para vocês viverem os milagres comigo. Acabamos de receber o devido da escada. Eu falei que a gente ia fazer a escada ali. Não falei? Não falei? Quem está aqui semana passada? Amém. Recebemos o devido. Glória a Deus. Aleluia. Eu achei que ia caber dentro do meu bolso. E foi muito mais para cima. 25 mil francos o devido para fazer a escada. Pastor, mano, é muito, pastor. É muito, é demais, filho. Mas como é que nós vamos fazer? Vamos fazer a escada. Com 25 mil a gente nem tem. Quando vocês verem a escada ali, vão falar: cara, é fruto de fé e não é só a minha, é a nossa. É a nossa fé. Quando você vê essas coisas chegando, diferente daquilo que você imaginava, porque nós projetamos, tem que ser assim, Deus prometeu, então se Ele prometeu, vai ser assim, mas nem sempre será exatamente do jeito que a gente imagina. Pergunta para José se a promessa de Deus aconteceu do jeito que ele imaginava que seria. Então, como viver essa pressão e não abandonar a fé? Eu não sei se você sabe, acho que não sabe. Eu, quando era mais novo, 10, 11, 12 anos, eu lutava judô. Nem existia esse negócio de jiu-jitsu, tá? Existia, é claro, mas não era famoso como era. Então eu lutava judô. Eu morria de raiva do sensei lá, que me colocava para poder lutar com os meninos mais fortes. Era só peia, todo dia de treino era peia. Eu não ganhava uma. Eles me esfolavam, e o judô é de queda. Não, eu voltava para casa com o braço todo ardendo, porque quando você cai, você tem que bater a mão para não doer as costas, os braços, doer só a mão. Aí eu voltava com a mão doendo de tanta queda que eu tomava, de todo jeito que você pensar. De frente, de lado, voando, sem voar, eles me amassavam de todo jeito. E que ele chamava, eu nem lembrava o nome dele, professor Euler. Professor, deixa eu bater em alguém hoje.
Eu tinha um primo, Juninho, baixinho, forte, bom. Ele era uns 3 anos mais velho que eu, mas não tinha dó nenhuma de mim. Me arrebentava todo, eu voltava todo esfolado. Minha tia que buscava a gente, a mãe dele falou: tia Wanda, pede o Juninho para pegar leve comigo. A gente chegava no campeonato. E eu pensava comigo, é hoje, vou tomar outra aqui, né? Porque eu só sei apanhar, eu nunca bati ninguém na academia. Eu pegava os meninos do meu tamanho, na minha faixa, na minha magreleza, pele e osso. Ah, meu, era todo de tudo jeito que vocês pensaram que eu dava neles. Por quê? Eu estava acostumado a lutar com gente forte. A pressão sobre mim, ela era grande. Então, quando eu ganhava, eu me chamava, vem cá. E aí, como é que foi? Rebentei ele, professor. Você viu? É por isso que você está treinando com o Juninho. É por isso que você está treinando com os mais fortes. Por quê? Quando for jogo real, quando for o campeonato real, você está preparado para lutar de igual para igual. Então, se você está passando pressão, é o Senhor que está te preparando para viver coisas novas. É o Senhor que está te capacitando, está treinando a sua fé. Ele está deixando ela mais robusta, mais confiável, mais firme, para que você não venha sucumbir em tempos que você nem imagina que ainda vai viver. Tem mais, pastor? Sempre terá. Até você se encontrar com Jesus, terá. Não vai acabar, não. Jesus fez uma oração, bem que ele podia ter orado assim: Pai, livra os meus filhos das provações, das dificuldades, dos problemas de falta de dinheiro, de trabalho, problema familiar. Mas ele não orou assim, não. Ele disse: dê a eles força para passar pelos desafios. Olha para você ver. E é isso que nós estamos vivendo. Para aprender a estar confortável na pressão. Fala sério, você está de brincadeira, não está não? Confortável na pressão. Sim. Quando eu estava escrevendo, eu lembrei de uma dupla. Paulo e Silas. Estavam pregando o evangelho, fazendo tudo certinho, fazendo aquilo que Deus tinha falado. Paulo estava lá no cantão escondido. Silas buscou Paulo e Paulo veio. Foi pregar o evangelho e as coisas acontecendo. Deus fazendo, um belo dia pegaram os dois. E o que aconteceu? Couro neles. Depois do couro, cadeia. Tá os dois na cadeia, todos esfolados, minando sangue. Em vez de estar, não, Paulo, sacanagem, né? Dessa vez foi muito, o Senhor bem que podia ter nos ajudado lá fora. Paulo falando com Silas: Silas, não estou nem aguentando mais, não estou falando, não apanha mais. A gente prega, que a gente ganha de presente, gratidão e couro. Não aguentando mais, não. Eles estavam se queixando daquilo que estava passando. Será que o Senhor está falando com você? Que se queixa de tudo aquilo que você está passando? Um coração grato abre a porta de uma nova fase, de um novo caminho. Quando deu meia-noite, o que ele estava fazendo? Obrigado, Jesus, por ter nos colocado aqui, porque se a gente está aqui é porque a gente estava pregando o seu nome lá fora. O Senhor é muito lindo, o Senhor é maravilhoso. O que acontece? Daí a pouquinho, está os dois do lado de fora da cadeia. Estar confortável em meio às pressões é olhar para o seu barco e saber: Jesus está aqui comigo. A hora que ele falar, aquieta a mar, acontecerá. A hora que ele falar com o seu filho: filhão, estou te chamando e não é para amanhã, é para agora, bora comigo. O seu filho vai dizer sim. Na hora que ele disser para aquela porta que está fechada: abra a porta, ela abrirá. Mas também na hora que ele quiser fechar uma porta, você não vai se entristecer porque ela se fechou, porque você tem uma fé
inabalável. E não é porta fechada que abala a sua fé. Não é a falta de um lugar para morar que abala a sua fé. Não é um problema dentro de casa que abala a sua fé. Não é porque você não está enxergando a coisa acontecer, assim como Sara, que você vai ter uma fé abalada. Porque nós estamos em Cristo. E aquele que está em Cristo, a sua fé ela é inabalável. Nós somos pressionados na mente, no coração, trabalho, família, igreja. A nossa fé é espremida. Alguns de nós costumam dizer que a nossa fé é espremida, mas quando eu olho para algo como esse texto, Deus fazendo com Sara, eu estou vendo que Deus está alargando a fé de Sara. Deus está te alargando nesta noite, alargando a sua fé, alargando o seu conforto, a sua confiança nele. Deus está alargando a sua fé nele. Você vai crer nele apesar de não estar vendo, apesar de não estar ouvindo, apesar de não estar vendo acontecer aquilo no tempo que você achou que aconteceria. Você continuará crendo, apesar de ele não fazer como você gostaria que ele fizesse, porque afinal de contas ele é Deus. A gente vê muito claramente a impaciência de Sara. E a Bíblia diz que ela é uma heroína da fé. A gente vê o seu marido Abraão, que é o nosso pai na fé, também um herói na fé, sendo impaciente no tempo de Deus. Mas a Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 40, o salmista dizendo: esperei com paciência do Senhor. Eu vou falar, você repete? Pode ser? Eu vou esperar com paciência no Senhor. Eu vou esperar com paciência no Senhor. E Ele vai se voltar para mim. E Ele vai ouvir o meu clamor. Ele vai me tirar do desespero. Ele me tirará do atoleiro. Colocará os meus pés na rocha. Firmará os meus passos. Com voz de crente. Bora lá. Vai me dar um novo cântico. Um hino de louvor ao Senhor. Muitos verão o que Ele fez. E nele confiarão. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus tem o tempo das coisas. Se o tempo de Deus fosse o meu, hoje, vamos falar do que está acontecendo hoje. Se o tempo de Deus fosse o meu, eu estava com a escada ali, já tinha tirado um monte de coisa aqui, já tinha arrancado uma meia dúzia de lixo jogado fora, já tinha feito os 2 banheiros, já tinha colocado cerâmica no banheiro. Se o tempo de Deus fosse o meu, a gente não tinha 10 de céu, a gente tinha 20. Se o tempo de Deus se o tempo de Deus fosse o meu, a gente não tinha um louvor à noite, um culto à noite, a gente tinha um de manhã e um à noite, mas o tempo de Deus não é o nosso. Deus tem o seu tempo, obrigado filho, tem os seus processos. Afinal de contas, a Bíblia diz que Jesus é o caminho. Caminho porque você inicia, todo caminho tem um início, amém ou não amém? Sumiu da gravação. Todo caminho tem um início. O caminho com Jesus tem um início quando nós entregamos a vida para Jesus. Pode deixar aí que eu estou chegando aí também. Tem um início, aí eu começo a caminhar com Jesus. Parará, parará, parará. Mas ele tem um fim. Qual é o fim? O meu reencontro com o Mestre. Esse é o fim. Mas só que o que eu quero fazer? Eu quero iniciar esse início com Jesus, mas eu não quero viver o caminho, eu já quero chegar no fim. Eu quero chegar onde todas as coisas são abençoadas já. Eu quero chegar onde a tristeza não terá lugar, onde a alegria não terá fim. Eu quero chegar onde a morte já não reinará mesmo, de fato, dentro do meu corpo. Eu quero chegar no lugar onde a minha fé nunca mais será prensada pelas coisas naturais desse mundo, ou por mim mesmo. Eu quero chegar num lugar onde eu não quero passar um processo. Jesus é o início, Ele é o fim, mas Ele é o caminho entre o início e o fim. E é nesse caminho que a sua fé é edificada.
nesse caminho onde você se recusa a sair do ringue perdendo. Eu falei no Gessel que a fé parecia com o filme do Rock Balboa. Quem viu a série do Rock Balboa? Não, esses já tem mais de 40. Então eu vou mudar, porque só tem alguns, né? A fé mais parece com o lutador de UFC. Pastor, eu já estou logo pensando que eu sou aquele que sai de maca. A fé, ela recusa sair do ringue sem a vitória. Ela vai ser amassada. Lutador de orelha quebrada, olho inchado, os braços doloridos, todo roxo. Mas quando sai de lá, sai com o cinturão. Não sai da batalha sem a vitória. Essa é a fé que o Senhor está construindo em você. É por isso que você está no ponto que está. É porque você é um lutador, você é um guerreiro, você não está sozinho, você está com Ele. E você não luta com as suas próprias forças no seu tempo. Você está sendo capacitado pelo Senhor para viver algo novo, algo tremendo, algo poderoso. Então é por isso que Ele está te fazendo esperar com paciência no Senhor, porque Ele escutará o seu clamor. O que a gente vê aqui é uma falta de fé robusta em Sara. E até mesmo em Abraão, Gustavo, ele é o pai da fé, sim. Você vê como que até o pai da fé passa por altos e baixos. Filho, muitas vezes, algumas vezes, uma boa parte de nós até acredita que Deus pode fazer. Nós cremos que Deus pode curar o fulano, que Deus pode restaurar o casamento do Beltrano, que Deus pode restaurar o filho, que Deus pode trazer aquele que estava aqui, agora está perdido, jogado na sarjeta, nas drogas, ou em qualquer outro lugar, vivendo noitado. Nós acreditamos que Deus pode fazer na vida de alguém, mas nós não acreditamos que Deus pode fazer na nossa vida. Então talvez esse seja o seu caso, de ver as coisas acontecendo, milagres acontecendo. Pastor, você conta milagres da Sandra, milagres de Beltrano, de Ciclano, que Deus curou fulano, que Deus fez assim, abriu porta, as coisas têm acontecido, fulano tem sido abençoado, tem crescido, tem se tornado um líder na casa do Senhor, tem arrumado trabalho, família, as coisas têm encaminhado. O Senhor tem contado tantos milagres, mas eu não creio que Deus pode fazer na minha vida. O grande problema é que nós olhamos para nós, para se relacionar com Deus. Quando eu olho para mim, eu olho para as minhas dificuldades, para os meus erros, para os pecados que eu ainda não consegui abandonar. Eu olho para as vezes que eu deveria amar e não amei. Eu olho para as vezes que eu poderia ter ofertado mais na vida das pessoas e não ofertei. Eu olho para mim e vejo às vezes que eu poderia ter ficado calado, em vez de retrucar minha esposa, mas não. Eu falei um monte de betismo, um monte de asneira, um monte de coisa ruim. Eu vejo às vezes em que eu agi com graça no ambiente de igreja, no ambiente onde estava a comunidade, mas eu não consigo agir com graça dentro de casa. Como que Deus pode abençoar uma pessoa assim, Gustavo? Queria te dizer o seguinte: os céus nunca estarão abertos sobre você se você não estiver em Jesus. Mas graças a Deus que nós estamos em Cristo e os céus de Deus estão abertos sobre Cristo. Consequentemente, eles estão abertos sobre mim. Repita comigo: os céus estão abertos sobre minha casa. O céu está aberto sobre o meu trabalho. O céu está aberto sobre a minha vida. E ponto final. Você precisa crer que Deus te ama apesar de. Você precisa estar firmado nessa verdade. Ele me amou de tal maneira e ponto final. Acabou. Ele me amou tanto que Ele enviou o seu filho para morrer por mim. E o seu filho que morreu, Ele ressuscitou. E Ele não só ressuscitou, agora Ele advoga em meu favor. Quando eu faço as minhas asneiras aqui, quando eu faço as coisas ruins que eu não deveria fazer, Ele está lá dizendo ao Pai: Ele está em mim. Amém, igreja? Ele está em mim, Ele vive em mim. O
pecados que ele cometeu até o dia que nós o encontramos não está nele, mas os pecados que ele ainda cometerá, ainda não será motivo de acusá-lo, porque eu os perdoei na cruz. Então nós não podemos olhar para a gente, para se relacionar com Deus, nós precisamos olhar para o sacrifício de Jesus. É lá que está a fé inabalável. É lá na cruz onde a nossa fé não pode ser abalada. A gente vê no capítulo 15 desse livro de Gênesis, o Abraão. O tempo acabou e a mensagem já vai acabar. Mais 5 minutinhos? Quem me dá 5 minutinhos? Amém? Vai virar vigília se eu pegar 5 de cara. 15. A Bíblia fala que Deus está tendo um diálogo com Abraão. E falando das maravilhas que ele fala, coisas insondáveis. Falando: Abraão, vou te abençoar. Você vai ser o pai de uma nação poderosa, de uma nação eterna. E no meio daquele diálogo, Deus falando coisas incríveis com Abraão, Abraão fala: mas eu não posso ter filho, não. No capítulo 16, a Sara toma vez para poder falar, e ela entra em cena e ela diz: o Senhor me impediu de ter filhos. Eu dei uma serva, Agar, e o Senhor toma Agar e se deita com ela. Sara entra em cena. Mas no capítulo 18, a gente vê alguém entrando em cena e uma atitude mudando nesse tempo. A gente vê como que do 15 ao 18 algo poderoso aconteceu na vida de Abraão. O Senhor apareceu novamente a Abraão. Aqui o Senhor toma a cena do início do conto, da história, do início desse capítulo, desse momento. Apareceu Abraão junto ao bosque de carvalhos que pertencia à mãe. Abraão estava sentado à entrada da tenda na hora mais quente do dia. Olhando para fora, viu 3 homens em pé, próximos à tenda. Quando os viu, correu até onde ele estava e lhes deu boas-vindas, curvando-se até o chão. No diálogo no capítulo 15, enquanto Deus falava, Abraão demonstrava dúvida. Você sabe o que é o contrário da fé? A dúvida. Se você crer sem duvidar, é assim que a Bíblia diz. E a gente vê que Abraão no capítulo 15 ainda tinha dúvida acerca do filho. Olha, o meu servo Eliezer vai virar meu filho. Não, se continuar assim, já estou com 100 anos. Capítulo 16, a gente vê a impaciência, a incredulidade da Sara, mas no capítulo 18 a gente vê o Senhor entrando em cena. E naquele momento, ao invés de Abraão perguntar para o Senhor: e o meu filho, que era o tema das conversas que eles tinham, Deus mostrando para ele coisas maravilhosas: eu vou fazer assim, Abraão, eu vou fazer assado, você vai ser uma bênção para essa nação, e seus filhos serão como um grão de areia. Para qual filho? E aqui a gente vê Abraão abandonando tudo, se prostrando para adorar aqueles que representavam a presença do Senhor. Quantas vezes você senta nessa cadeira, você entra por aquelas portas, nós estamos louvando ao Senhor, um louvor sensacional, o Senhor falando conosco e nós nos entregando a Ele, mas você não consegue parar de pensar nas coisas lá de fora. E o apartamento que eu vou comprar, e o negócio que eu vou fechar, e o apartamento, o bairro que eu vou assinar, e o bairro que eu vou desassinar, e o trabalho que eu perdi, e aquele dinheiro que eu não recebi, e aquela doença que pegou alguém lá em casa. Enquanto Abraão e Sara se encontravam com o Senhor e revogavam tudo aquilo que a vida natural poderia dar, nada acontecia. Mas para ter uma fé inabalável, você precisa deixar todas as coisas lá fora e entrar na presença do Senhor aqui e entregar o seu tudo. Abraão disse: meu Senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco, descanse à sombra dessa árvore. A árvore que ele estava, ele saiu daquela sombra para eles descansarem.
enquanto mando trazer uma água para lavar os seus pés. E uma vez que honraram o seu servo com essa visita, prepararei uma refeição para restaurar a força antes que vocês sigam viagem. Está bem, responderam eles. Faça como você disse. Abraão voltou correndo para a tenda e disse a Sara: rápido, rápido, Sara, traz 3 medidas da melhor farinha, amasse e faça alguns pães. Em seguida, Abraão correu ao rebanho, escolheu um novilho tenro e entregou ao seu servo para prepará-lo rapidamente. Quando a comida estava pronta, Abraão pegou a coalhada, o leite, a carne assada e o serviu aos visitantes. Enquanto comiam, Abraão permaneceu à disposição deles à sombra da árvore, ainda assim o adorando, esperando para ver o que mais eles poderiam servir ao Senhor, o que mais aquela casa podia servir ao Senhor. Ele não estava querendo saber mais de filho, ele não estava querendo mais saber dos seus problemas lá fora, das suas dificuldades, dos seus desafios. Os seus problemas já se tornaram insignificantes quando eles entraram na presença do Senhor. E é aí que a história muda. É exatamente aqui que a história muda. Quando o seu problema, quando a sua dificuldade, ela se torna insignificante na presença do Senhor. Quando você se encontra com Ele e você não quer saber mais das coisas passageiras, Ele é a principal coisa. Aquilo que te apertava, aquilo que te pressionava, parece que não pressiona mais, porque na presença do Senhor, Ele é o Todo-Poderoso para realizar os seus milagres na nossa vida. Então agora você não é mais aquele que está querendo ter filhos. Você não é aquele mais que está buscando um apartamento, uma casa, um permis, um papel, uma resposta. Você agora é aquele que quer adorá-lo independente de todas as coisas. Aí a história muda. Porque até então, o que a gente vê o Senhor prometendo, fazendo suas promessas, e Abraão e Sara dizendo: olha, estamos velhos, a promessa do Senhor está atrasada. Se o Senhor não sabe, o nosso tempo está rodando. E está rodando mesmo. O tempo do Senhor parece que não passa. Aí o Senhor vai no cerne do nosso problema. Adorar ao Senhor te faz chegar nesse lugar, ter uma fé inabalável. Então, Abraão, aonde está Sara? Abraão não falou de Sara, não falou de menino, não falou de promessa. Abraão quis adorá-lo. Quando você entrar neste lugar, adore com tudo aquilo que você tem. Perguntou aos visitantes, ele respondeu: está na tenda, respondeu Abraão. Então eles disseram: voltarei a visitar vocês na próxima primavera, e ela terá um filho. Aqui está o segredo revelado pelo Senhor para alcançarmos todas as promessas que Ele nos entregou. Adorar é o segredo, é o tema da mensagem. Adorar é o segredo. Adorar é o segredo. E o Senhor disse: na próxima primavera eu vou voltar e vou encontrar vocês com um bebê nos braços. Eu imagino Abraão pensando: se eu tivesse lá na antes da primavera, ainda tem um inverno que é muito doloroso. E eu estou vivendo esse inverno já tem muitos anos. Tem muitos anos. Talvez você também esteja passando pelo inverno neste momento. O inverno da dificuldade. Parece que essa noite escura, ela não acaba, ela não cessa. Parece que essa noite, a escuridão dessa noite, ela está tão escura que você não consegue enxergar o fim, você não consegue enxergar uma saída. Parece que essa noite, ela está ofuscando a nossa fé. Mas eu queria te dizer uma coisa: antes de Deus mudar a sua vida na próxima primavera, Ele vai mudar você no inverno. Amém. O inverno é o lugar e a estação de Deus onde Ele muda o nosso interior, aonde Ele nos gera, nos faz gerar raiz. É no inverno onde as coisas vão crescendo, é onde Ele alarga a nossa fé. Para quê?
para na primavera Ele nos conceder as promessas que Ele prometeu. Abraão e Sara, na primavera seguinte, eles estavam com Isaac nas mãos, com Isaac nos braços, porque eles entenderam que adorar ao Senhor é a resposta para todas as coisas da nossa vida. Adore ao Senhor, filho. Você pode se colocar de pé? No capítulo 17 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que foi ali, nesse capítulo, em meio a esse inverno, que o Senhor muda o nome de Abraão e muda o nome de Sara. Mudança de nome aqui está escrito, está nos ensinando que é uma mudança de história. É nesse lugar que você está achando que ele vai te sucumbir, que você vai sucumbir a essa pressão, que Deus está te mudando, que Deus está mudando a sua mentalidade. Era lá lutando com os meninos mais fortes que o Senhor me pressionava, que aquele mestre me pressionava para aguentar as lutas que estariam para frente. É exatamente isso que o Senhor está fazendo conosco. É nesse tempo que as nossas raízes, que a raiz da nossa fé vai mais profundo. É nesse tempo que estamos vivendo, em que Ele está edificando o alicerce da nossa fé, para que quando o vento bater, para que quando as águas se levantarem, para quando o fogo vier, nada disso poderá nos sucumbir. Por quê? Porque nós estamos enraizados nele. E foi para isso que Ele te chamou aqui nesta noite, para te dizer que o segredo é adorar. Eu queria louvar o Senhor contigo, e eu quero orar com você também. E eu queria te dizer que fé é uma construção de Deus na vida de cada um de nós. Eu preciso ser realista contigo e dizer que se você só vem ao culto, você vai ser um crente que vai demorar muitos anos e talvez não consiga chegar a esse tipo de fé. Deus não nos chama para vir ao culto, ou para ir uma única semana, ou um dia na semana no GECEL. Deus tem nos chamado para um relacionamento. Jesus é o caminho. Ele quer caminhar conosco de mão dada. Quando você estiver pressionado, Ele estará conosco, mas quando você estiver carregando as suas bênçãos em tuas mãos, Ele também estará com você. Ele estará conosco no caminho, porque Ele é o caminho. Ele não vai nos abandonar, porque o tempo dele, Ele não é o nosso. E muitas vezes a gente quer fazer exatamente do jeito que a gente gostaria que Ele fizesse. Mas eu queria te dizer que a forma de Deus fazer pode ser muito diferente daquela que nós pensamos que deveria ser feita. Mas Deus fazendo é perfeito. Filho, eu não sei aonde você está nesta noite. Talvez você esteja aqui, mas seu coração esteja vagando por tantos lugares. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não posso falar por você, mas eu posso falar por mim. Nem pela minha esposa eu posso dizer. Eu amo ao Senhor. Eu vou entregar os meus melhores dias para Ele, como eu já tenho entregado desde 2003. Eu vou entregar a maior parte das minhas finanças para Ele, como eu já tenho entregado desde 2003. Eu vou entregar para Ele os meus talentos, na verdade os talentos que Ele me deu, desde que Ele tem me dado. E eu queria te falar, Ele me tirou da marginal. Havia um caminho de gente normal caminhar, e havia um caminho que eu caminhava. Eu e meus amigos. Talvez você esteja vivendo isso.
Ele me tirou do lugar onde a noitada, a bebida, a farra era o que me alegrava. Mas quando eu chegava em casa, quando não tinha mais ninguém comigo, eu deitava na minha cama, fechava a porta do meu quarto, a tristeza que eu não vivi durante a noite todinha, ela batia e tomava conta do meu coração. É de lá que Ele me tirou. Ele me tirou da morte para me colocar sobre a vida. Ele me tirou do vício para ser apaixonado por Ele. Filho, eu não sei aonde você está, onde está o seu coração, eu não sei. Mas é de lá que Ele quer te tirar. E eu sei que nós já explodimos o tempo, mas eu queria que você saísse do seu lugar. Você que quer viver algo novo com o Senhor. Você que está num lugar parecido como esse que eu te falei. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse para cá, que eu quero orar por você. Você que tem vivido uma fé muito oscilante. Você que tem dia que você quer Jesus com todas as forças do seu coração, mas tem dia que você quer passar longe daqui. Você que tem oscilado entre duas vidas. Eu quero estar com Jesus, mas eu também quero estar com o mundo. Você que tem oscilado em caminhar sobre as águas e olhando para Jesus afundar nas águas. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui, que eu quero orar para você. Há um novo tempo de Deus na sua vida. Você que está vivendo uma noite escura. Parece que toda tristeza, toda confusão do mundo sobrecaiu sobre a sua vida. Uma noite que parece que acaba jamais. Um inverno que parece que jamais acaba. Eu queria te convidar para sair daí e vir para cá. Não tenha vergonha. É sua oportunidade de romper com aquilo que está te aprisionando. Quero pedir para que todos fechem os olhos, para que você tenha liberdade de sair daí e vir para cá para a gente poder orar por você. É o Senhor que está te chamando. Talvez você não consiga enxergar que as promessas na sua vida elas vão se concretizar. Talvez você tenha visto a promessa na vida de outras pessoas chegarem, mas a sua não chega. Talvez você também, por causa disso, já tomou algumas decisões que te levaram a lugares ainda mais sombrios. Talvez o seu caso é o caso que você se entregou a alguém. Aquela noite foi tão prazerosa, mas as semanas seguintes foram um tormento na sua vida e ainda são. Talvez o que você achou que ia ser um alívio na sua vida, tirar aquela criança, para você é um tormento hoje. Filho, eu queria te dizer uma coisa: sai daí e vem para cá. O Senhor quer escrever uma nova história para você, quer te fazer caminhar num novo caminho, um caminho de vida, não mais um caminho de morte, um caminho de liberdade. Você vai cantar na presença do Senhor, você vai ter prazer de adorá-lo, de bendizê-lo. Você ainda tem a oportunidade, você pode louvar ao Senhor, mas você que quer sair do seu lugar, você ainda tem a oportunidade de sair daí e vir para cá. É uma noite de Deus para a sua vida, é Ele quem está te chamando. Dá mais um passinho para vocês. Feche os seus olhos, cante essa música, louve ao Senhor. Graças a Deus. Tempo de Deus para a sua vida. Pode ser o último, pode ser o único, ou esse é o primeiro. E se eu fosse você, saía daí e vinha para cá, porque é o tempo dele reescrever uma nova história para você. Oh, aleluia. Tua palavra diz, Jesus, que o teu sangue é suficiente. A tua palavra diz que a tua cruz me libertou. A tua palavra diz que o Senhor perdoou os meus pecados. E eu creio que o Senhor
perdoou os meus pecados. Eu creio que o Senhor perdoou os pecados das minhas irmãs que aqui estão e os lançou no mar do esquecimento. Há uma nova história, um novo caminho a ser trilhado pelos teus filhos que foram atormentados por aquele ato, por aquele problema, por aquela pessoa até aqui. Mas a partir de hoje, Pai, a alegria, ela será completa, ela será plena. O Senhor habitará na vida de cada uma delas para fazer algo novo. A nossa fé que era vacilante, a nossa fé que era oscilante, vai se tornar uma fé inabalável do Senhor, porque o Senhor é o Deus que preenche tudo em todos. Que o Senhor venha encher este vazio, enche esse vazio nesta noite, Pai, enche o vazio do coração das tuas filhas, enche a alma das tuas filhas com a presença do Senhor. Que o Espírito Santo faça verdadeiramente morada, para que uma nova história seja vivida pelas tuas filhas, que toda acusação das trevas seja rasgada, seja lançada fora nesta noite, que todo espírito de dívida sobre a vida das tuas filhas sejam lançados fora nesta noite, porque a tua cruz, ela tem poder para salvar, ela tem poder para curar, ela tem poder para restaurar. Oh, você pode louvar ao Senhor nesta noite, igreja. Presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Glória ao Senhor, igreja. Não cante uma música, não cante simplesmente uma letra. Adore ao Senhor com o seu coração. Faça desta canção nesta noite uma oração de adoração ao Senhor. De olhos fechados, nós vamos orar junto. Eu quero orar com vocês. Eu vou fazer uma oração e vocês vão repetir. Você vai repetir comigo. Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu retorno para os seus caminhos, para nunca mais sair deles. Eu sei que o Senhor me perdoou e nada pode mais me acusar. Eu sou livre do Senhor e eu vou caminhar com o Senhor todos os dias da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Nós vivemos igreja como uma grande família, e eu gostaria que você virasse para trás e conhecesse sua grande família. Somos a sua família. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Graças a Deus. Não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Quero orar contigo para a gente poder finalizar, Pai. Te agradecemos, Senhor, por esta construção. Sabemos que viver com o Senhor é uma construção, uma edificação de pedras sobre pedras. É uma edificação de palavra sobre palavra, de transformação diária, contínua. E nós dizemos sim para essa transformação, Pai. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é tão paciente conosco.
Mesmo quando tropeçamos, mesmo quando erramos, o Senhor está lá para estender as suas mãos, para nos fazer levantar, para não nos permitir que nós caiamos, para que possamos viver o novo do Senhor. Deus, que a nossa fé seja edificada no Senhor nesses dias, que ela realmente, Senhor, consiga agradar ao Senhor, que a nossa fé agrade ao Senhor, porque é impossível agradar ao Senhor sem fé. Que ela cresça, que ela se torne sim, Senhor, uma árvore frondosa, que ela se torne sim uma árvore enraizada no Senhor, estruturada, que ela se torne sim, ó Pai, uma fé que impacta a vida das pessoas, uma fé que não precisa ver para crer, ela crê porque sabe quem o Senhor é. Pai, que o amor do Senhor e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo do Senhor e sua comunhão seja com toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Abençoe a vida de 1, 2 ou 30 pessoas. Não saia sem abençoar a vida de alguém. E vá viver a semana mais espetacular da sua vida, em nome do Senhor Jesus.